Boa noite, amigos. Olha, a polícia militar, a polícia municipal, precisa a Copel, agora a Sercontel, que ficou encarregada de iluminar a cidade. Aquele quarteirão na Avenida Bandeirantes, em frente ao Hospital Evangélico e às Clínicas, ali está muito escuro, ali está o paraíso para a bandidagem. Eles assaltam ali. Mataram uma senhora de 66 anos, que estava indo ao Hospital Evangélico visitar o neto que acabara de nascer. Quer dizer, o bandido não tem dó, ele atira. E matou a mulher com uma bala na cabeça. Quer dizer, eles se valem da escuridão. Muita gente tem ali uma agência bancária ou duas, então o pessoal às vezes quer tirar algum dinheiro, precisa, mas não tem segurança alguma. Onde está a polícia? Que não passa por ali, pergunta os médicos, enfermeiros e o pessoal que trabalha ali na região, notadamente no Hospital Evangélico. Olha, a senhora que vai às compras, vai a um dos supermercados da rede Supermofato, vai levar para casa o tomate high-tech. Vejam. O melhor tomate de Londrina é o tomate high-tech, produzidos em estufas, livres de agrotóxicos e muito saborosos. E o melhor, o preço é muito barato. Tomate high-tech, à venda no Supermofato da Duque de Caxias, Madre Leônia Milito e Quintino Bocaiúva. E se você estiver nesse tempo chuvoso, dá muita dor de coluna, dor nas costas e tal. Se você estiver com muita dor, vá ao Instituto da Coluna e Dor. Você vai ser muito bem atendido pelo médico, pelos fisioterapeutas especializados de lá. Instituto da Coluna e Dor. As entradas terapêuticas, como a fisioterapia, a osteopatia e a posturologia, são de grande importância após as dores e estruturas do nosso corpo. Escute as dores e faça uma avaliação com a fisioterapia, para que possamos traçar um dia a dia de bem-estar. Estamos recebendo com grande alegria o Dr. Leonardo Viana. Léo, tudo bem, doutor? Boa noite a todos que nos assistem essa hora. Boa noite, Militão. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui de volta. Os fóruns já voltaram a trabalhar ou ainda estão de férias? Não, o fórum abriu dia 6 de janeiro, está aberto, está funcionando, mas em casos urgentes. Os prazos processuais começam dia 20. Agora? Iniciam-se dia 20, mas está tudo funcionando. O fórum está aberto, os juízes estão trabalhando, já começou o ano. Começou e esse ano promete, porque em fevereiro, quando abre o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter aí os julgamentos importantes, por exemplo, sobre se o Supremo vai receber ou não a denúncia contra o Eduardo Cunha. Isso é um julgamento que vai ser um verdadeiro espetáculo. Vai ser. Né? Em fevereiro tem essa expectativa e ali eles podem julgar, inclusive, o afastamento do Cunha. Pode. Porque os ministros decidiram julgar junto com o recebimento ou não da denúncia criminal. Contra o ministro Teori Zavascki, que é o relator. O relator da Diz que Lava não Jato. quer julgar sozinho, não, vai passar para o plenário. Isso aí que você está dizendo. Decisões importantes dessa natureza. Claro. Porque são decisões que atingem Ele é o relator também do processo do Eduardo Cunha, o Teori Zavascki, ministro Supremo. Ele é do Lava Jato e do Eduardo Cunha. Então, julgamentos importantes dessa natureza têm que ser submetidos ao plenário. Porque nós estamos tratando o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, que é um cargo acima de todas... É o terceiro na sucessão da presidencial. E um ministro não pode destituir um cidadão que tem essa envergadura. Né? Eu acredito que o Teori é um ministro muito sério, ele tem conduzido os seus votos no Supremo de maneira muito séria, muito bem fundamentada. Ele é um ministro que tem uma atuação elogiada pelos advogados. Agora, isso será mais um grande espetáculo para a mídia? Ela vai deitar, olha lá, rádio, TVs, revistas... Essa relação do direito penal com a mídia é uma relação que está ganhando contornos muito grandes, né? Essa relação está acontecendo de maneira muito generalizada. Você diria que é uma relação de amor e ódio? É uma relação mais de amor do que de ódio, porque hoje
a imprensa, ela vive, ela utiliza, ela faz audiência, porque a imprensa quer audiência, quer ibope. E ela utiliza dos casos penais e policiais em geral, casos de repercussão, quando tem alguém com uma certa influência, certo poder ali sendo processado, sendo preso, né? A sociedade, parece que a imprensa usa esses verdadeiros shows, né? Fazem do caso penal um show, um espetáculo, onde tem os protagonistas bem delineados, né? Tem os heróis, tem os vilões. Os vilões são os réus. Os heróis são aqueles que combatem os réus. Então o direito penal hoje está virando um espetáculo, né? A mídia está usando o direito penal para fazer disso um espetáculo. Eles selecionam casos, porque a mídia seleciona muito, Militão. É verdade. Infelizmente, nós temos essa questão de que a pauta do judiciário está a mídia que empurra. Porque a mídia exige que o juiz julgue um caso, mas quantos casos vão ficar para trás, importantes do país, casos importantíssimos para o país, e o Supremo, você lembra no Mensalão, o Supremo parou 3 meses, parou. O Supremo para julgar o Mensalão. Quantos milhões de casos de aborto, sobre transexual, casos polêmicos que a sociedade brasileira queria debater, mas não pôde porque eles estavam lá julgando um caso, sendo que tem milhares de casos aí parados na justiça, emperrados, mas a justiça está sendo influenciada muito pela mídia, né? A mídia está numa maré acusatória muito forte, em que a mídia faz dos casos penais um teatro grego. Né? Na Grécia, as pessoas tinham necessidade de ir no teatro e ver uma tragédia. E nós não precisamos mais ir no teatro. Nós estamos vendo na mídia, nos jornais, todo dia na televisão, essas operações. Não é só aqui que tem a Lava Jato, então. Na Itália teve as Mãos Limpas, Operação Mãos Limpas, na Itália, nos Estados Unidos, né? Mas a imprensa é bom ressaltar que a imprensa é muito importante. A imprensa sempre foi importante na história da humanidade. Por exemplo, eu estava recordando, por esses dias, o caso de Watergate, em que a imprensa, 2 jornalistas do The Washington Post, eles fizeram uma investigação verdadeira e descobriram que o Richard Nixon estava grampeando os opositores dele, ele estava espiando, né, na eleição de 72. E isso, a imprensa gerou a queda do Nixon, o único presidente americano, sabia, que renunciou ao mandato. Então, só que assim, a mídia ultimamente, ela tem utilizado desse seu poder, porque a mídia tem um poder muito grande, tem uns que dizem que é o 4º poder, porque, veja bem, nós atualmente temos uma necessidade, o ser humano atual, moderno, de ter informações, estar bem informado, não é? Inclusive falam que o jornalista é o soldado da notícia, o soldado da informação, né? Então o jornalista, ele sabe disso, sabe que as pessoas querem estar bem informadas. Quantas notícias nós lemos todos os dias, né? É verdade. E eles usam isso para selecionar casos e jogar na mídia. O problema é que jogam o réu como inimigo da sociedade. E o sentimento que eles criam nas pessoas é de tamanha revolta, né? A mídia faz uma dramatização daquele caso, em que a pessoa que está assistindo, a pessoa ali, o passivo, o telespectador passivo que está assistindo, ele se sente vítima daquele caso. Então o cara vai lá, mata a mulher lá no Ceará. A mídia pega esse caso, essa tragédia. Olha, veja, o crime sempre existiu, Militão, não é de hoje. Desde de Cristo até hoje, antes de Cristo, o crime sempre existiu. Mas eles selecionam um crime lá, que aconteceu uma tragédia, o cidadão matou a mulher. Eles dramatizam, a mídia dramatiza de uma forma em que aquele cidadão é transformado no inimigo público. E aqui vem um problema. Vem um problema dos justiceiros, né? Você já percebeu que os justiceiros estão aí querendo fazer justiça com as próprias mãos. Porque a mídia dá esse sentimento de pânico e as pessoas pensam que a justiça não funciona, nada funciona, então vamos
partir para... Temos 1 minuto e meio. Resposta rápida para mim. Você é a favor ou contra a volta ao direito das pessoas se armarem, comprar? Eu sou contra, eu acho que isso não vai resolver os problemas sociais do país. Eu acho que violência gera violência. Acho vai que ocasionar mais mortes. Pode ocasionar mais mortes, né? Você vê que... Agora, eu entendo também que há pessoas que sentem necessidades de estar protegidas, porque o Estado está falhando. Está falhando. O Estado então, é difícil responder essa pergunta. Acabei de falar que em frente ao hospital evangélico a polícia não passa. Eles estão dizendo. É muito difícil, Deixa eu dizer mas uma coisa para você em 1 minuto. Os repórteres de rádio e de TV que fazem noticiário policial, que participam desses espetáculos que você está falando, são os mais bem pagos da TV. Sim. Acho que menos da Globo, o resto é bem pago. Porque eles entenderam que o crime é um produto. E as pessoas adoram, desde a Grécia, a tragédia grega. Era o que mais chamava o público. É a tragédia, infelizmente. É a tragédia dos outros. Se você entrar num ônibus aqui que vem lá do bairro, não sei das quantas, o assunto é, você viu o que fulano falou, o que fulano disse, e aquele cara que morreu, nossa, mataram a mulher, amante do cara, não sei o quê. É assim. Doutor Leonardo Viana, boa semana. Boa semana, que todos tenham um ótimo 2016 e até a próxima. Até a próxima. Vamos para o intervalo, já voltamos. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. O melhor tomate de Londrina é o tomate Hi-Tech, produzidos em estufas, livres de agrotóxicos e muito saborosos. E o melhor, o preço é muito barato. Tomate Hi-Tech, à venda no Supermufato da Duque de Caxias, Madre Leônia Milito e Quintino Bocaiúva. O momento mais gostoso do dia, pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão. O pessoal de Rolândia continua bastante preocupado com o tremor de terra. Os tremores que aconteceram nessa noite que passou, racharam casas, despencou um caminhão numa ribanceira, quase que sumiu o caminhão. O motorista, pelo menos até hoje à tarde, estava desaparecido e a população está apavorada. O prefeito novo que entrou deve realmente solicitar apoio da Defesa Civil, de toda a região, das Secretarias Estadual de Obras, pedir apoio de quem realmente tem condições de ajudar a Rolândia. A Rolândia precisa de apoio. É a hora, é agora. Também lá, não só aqui em Londrina, também em Rolândia. Muito bem, olha, você que vai fazer um lanche gostoso, né? Você que vai comemorar algum fato da vida, vai direto a Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E aqueles que vão ao Catuaí, almoçar ou jantar, o endereço é um só, Jinjin, a comida chinesa mais saborosa da cidade. O momento mais gostoso do dia, pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor.
Estamos com o doutor Otávio Scandelai, o céu da imobiliária Veneza. Falando em Veneza, como chove, hein, seu Otávio? Como chove, mano. Não? Tá Vamos muito ter que bom. andar de aqueles barcos de Veneza. Hã? Por aí, né? Gondoleiro. Era o que faltava, né? É o que faltava, não é, Oswaldo? Mas a chuva, você que conhece bem a roça, o sítio, conhece a filosofia das pessoas que lidam com a zona rural, chuva é sinal de fatura, até essa que está aí, caindo intermitentemente. Sim. Ok, mas eu vou começar dizendo boa noite, né? Boa noite. Oswaldo, boa noite a você, Eu nosso tô telespectador. apressadinho como a chuva. Está apressadinho assim, mas isso é bom, isso é sinal que... Italiano é assim mesmo. É. Nós italianos nós somos... Vamos em frente. A gente vai sempre em frente, mas é bom isso daí. No que tange às chuvas que estão ocorrendo, Oswaldo, ainda ontem nós estivemos lá no sítio, nós temos um sitinho na Santa Fé, e no fundo do nosso sítio tem uma aguinha pequenininha e tal. E ontem, então, ela conseguiu levar 2 pontes, as que dão acesso ao sítio. E eu tive uma visão ontem lá novamente de quando eu era criança, quando eu morava no sítio, que eu fiquei no sítio até os 18 anos. E não havia falta de comida naquele tempo. Chuva nunca foi problema para a lavoura. Vamos deixar isso bastante claro. Aqui na cidade, lógico, a chuva ela traz alguns transtornos, tá? Tal qual esse aí, por exemplo, de tremor de casa, rachar. Lá na nossa empresa, aqui na Veneza, está vazando tudo. Está entrando água para um monte de lugar lá. Mas isso não nos assusta, porque a chuva é benéfica. E eu também tenho, assim, Mas eu não sou geólogo, mas eu gosto disso aí, eu estudo bem. Que essa chuva que está ocorrendo hoje, meu Oswaldo, ela encontra a água que está lá embaixo. Ou seja, a terra fica como um todo molhada. Isso é muito bom, isso é muito rico. De cima para baixo e aqui está embaixo. Elas se encontram, então? Elas se encontram, tá? E aí, então, o que acontece? Vem a fertilidade. A chuva, ela limpa o nosso planeta, ela dá uma limpada, tá? Então, aparentemente, para nós aqui na cidade é triste, mas volto a dizer, nós tivemos ontem lá no sítio, e lá no sítio, dia de chuva, é dia de festa. Porque nesse dia que não dá para trabalhar, é o dia que a gente come pipoca, fica em casa, lê alguns livros. Milho verde assado. Milho verde assado. Adoro milho verde assado. Pô, Aquele assado em cima da brasa. Imagina. Não tem coisa igual. Não tem coisa Meu igual. Deus, tá? verdade. Então, se a gente, na verdade, nós temos que olhar as coisas muitas vezes, Oswaldo, mais no macro. Tá? A gente muitas vezes fica olhando aqui no micro, puta, tá ruim, essa chuva tá perigosa. Tá. Ontem indo para Santa Fé, caí num buraco, furou o pneu, foi um perereco. Tá, mas isso não pode abalar, porque nós, Brasil, tá, é um país eminentemente agrícola. Nós temos algumas indústrias que não são nacionais. Nossas grandes indústrias são todas multinacionais. É verdade. Ora, então não é nacional, é brasileira. Não, é verdade. É verdade. Tá? Agora, a agricultura, esta sim. Nós estamos indo para primeiro lugar no mundo em produção de soja. Sim. Tá? Milho hoje, ainda lá ontem conversava com meu filho em Santa Fé, milho está a R$27 um saco de milho lá na roça. Isso é fantástico. Ou seja, o milho tornou assim um produto de primeira e nobre grandeza. Bom, agora estamos falando disso tudo, Oswaldo, mas o que tem muito a ver com a sucessão familiar? O que você acha? Como é que é isso? Ah, tem, porque passa de pai para filho, também é tudo aquilo que acontece na natureza. Exatamente, né? Perfeitamente. Passa para os netos já. Exatamente. Então, a sucessão familiar começa exatamente, no meu entender, lá na agricultura onde vem o alimento para nós podermos sobreviver. O campo sustenta a cidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá? Sem a produção rural,
E falar nisso, Oswaldo, vou aproveitar também, então agora falar dentro da sucessão familiar, falar um pouco dentro desse tema, chuva, e a integração entre o lavrador e a cidade. Sim. Há uma polêmica bastante grande e tristemente propalada em que o agricultor é quem está deteriorando a nação brasileira ou o país nosso, acabando com as matas ciliares, jogando veneno, enfim, essas coisas todas. Por sua vez, o agricultor culpa a cidade. Pô, mas a cidade fica xingando nós. Então, o que eu vou pedir, e aproveitar e pedir dentro da sucessão, e nós que podemos estar aqui vendo e ouvindo, dizer que é preciso que haja uma integração plena entre a cidade e o campo. Ambos são dependentes um do outro. Verdade. Não há como viver um sem o outro. Então, não pode mais nós ficarmos julgando que o agricultor é culpado e o agricultor julgando que a cidade é que é culpada. Não. Tem que haver uma conciliação e os dois caminharem par e passo, tá? Veja bem, não sei se nós temos algum tempo ainda, mas se tivermos eu gostaria de dizer... 3 minutos e meio. 3 minutos e meio? Uhum. Vamos falar um pouco ainda na sucessão familiar, no que tange a área de preservação ambiental que nós estamos tendo, que o agricultor, nós agricultores, estamos tendo que deixar nos nossos sítios. Lá quando a gente começou esse processo lá na roça, eu, meu filho e meus filhos, no caso, nós ficamos muito bravos, porque tem que deixar a área de preservação, era um perereco. Hoje nós estamos felizes por isso. Os rios nossos estão todos arborizados. O que acontece? Isso vai trazer um benefício para a cidade. Então, nós da cidade teríamos que começar a olhar o agricultor com mais carinho, inclusive ajudá-lo no que tange, ajudar a preservar essas áreas. Em beira de rios, chama APP, né? Área de preservação permanente. Isso é bom, isso é excelente para a nação, para todos nós aqui na cidade. Tá? Então, na sucessão familiar, eu peço a você que mora hoje aqui na cidade, quando você for a um sítio e encontrar um agricultor, dê a ele um abraço. Verdade. Sabe? Nós não podemos mais ficar nessa de ficar degladiando um com o outro. Esse tempo já passou, é o tempo lá do Davi, do tempo do passado. Hoje é tempo de congraçamento entre as pessoas e, inclusive, isso pode vir para o casamento. O homem e a mulher. Claro. Se não houver o congraçamento entre o homem e a mulher, a sucessão familiar, o filho que virá triste, virá assim, não querido. Então, é preciso que, se nós começarmos a mudarmos agora, tá, essa ideia de lavrador e cidade, e fazermos essa junção, como faz muito bem lá o Narciso Piscinati, né, que é o nosso... Presidente do Sindicato Rural. Sindicato Rural, que, aliás, uns parabéns a ele, é um sujeito, conheço ele. Dinâmico. Conheço ele, conheço o pai dele, a mãe, morreram, né? Mas o pai dele é um sujeito formidável, de Sertanópolis, e faz um grande trabalho. Verdade. Então, o que nós precisamos fazer, nós da cidade, que eu sou os dois. Eu vivi no sítio, por isso que eu posso falar aqui, eu conheço os dois lados, da moeda. Vivi no sítio muito tempo, tá? Então, é preciso que haja essa integração, essa interação, para facilitar a vida dos nossos sucessores que virão aí. Perfeito. Doutor Otávio Scandelari, muito obrigado, boa semana. Se Deus quiser, Oswaldo, você também. Abraço grande. Isso. Tá? E deixa a chuva vir, ela não é... A chuva é benéfica. É bem-vinda. Ela é bem-vinda. Muito bem, muito obrigado pela audiência. Boa noite.